E aí pessoal, é comigo mesmo, meu convidado aqui, tá aí ele, César Cidade Dias, tem um canal bombando no YouTube, César Cidade Dias falando de Grêmio. Quero te perguntar então já de cara, o que o Grêmio pode fazer para sair de São Paulo campeão, César? Pois é, Sérgio, primeiro parabéns aí pelo teu espaço, por tudo que tu constrói, tudo que tu já construiu e que tu segue construindo aí, as coisas todas que tu faz. Ontem tu deste um furo aí para todo mundo ver, colocando na frente algumas questões importantes da renovação, mas o que eu penso do jogo? Para mim, ficou muito complicado para o Grêmio, mas por outro lado o Grêmio já mostrou em algumas oportunidades que consegue reverter situações como essa. Acontece que agora o Grêmio vive uma questão dele, interna, difícil, de entender por que o Grêmio diminuiu tanto o seu tamanho, por que o Grêmio diminuiu tanto a sua capacidade. Eu acho que esse diagnóstico ultrapassa o grande jogo de domingo. O jogo de domingo é um jogo de tentar reabilitar algumas situações, alguns jogadores, como o Jean-Pierre, como a defesa do Grêmio, como a capacidade de organização ofensiva. O Grêmio perdeu tudo isso e precisa recuperar. O jogo vai ser muito mais de superação do que propriamente algo que o Grêmio possa levar para o futuro, e é isso que eu estou preocupado, Sérgio. O Grêmio precisa entender o futuro e por que está nessa situação. Como trazer Jean-Pierre e PP novamente para dentro? Essa é a grande questão. Me parece esse é um ponto importante da gente discutir, porque me parece que a questão envolvendo o PP, ela sempre tem aquela coisa do dito popular, ele está com a cabeça na Europa. Não, o PP está marcando lateral, o PP tem que ser liberado para jogar do meio para frente, tem que jogar lá, é lá que ele fez o sucesso, é lá que ele tem que jogar. Para mim é uma questão muito mais de ordem tática e de posicionamento do que propriamente alguma coisa anímica envolvendo o jogador. Com relação ao Jean-Pierre, aí sim me parece um assunto muito mais complexo, muito mais difícil. O Jean-Pierre é um jogador que tem qualidade, mas ele ainda não entendeu como que ele vai se adaptar a esse modelo de futebol. É preciso, Sérgio, tu sabe disso, quantos e quantos exemplos de jogadores nós temos na história do futebol, jogadores que pintaram como craque, não se adaptaram e acabaram diminuindo o seu tamanho. Me parece que o Jean-Pierre, se não entender isso, vai ser mais um exemplo desses jogadores que pintou, a gente olhou, mas ele é muito bom, mas ele não consegue jogar. E aí fica aí pela história, o que eu lamento, porque eu queria muito que ele fosse um jogador de muito respeito. Eu não sei se você tem ou não informações, mas se não tem, quero a tua opinião, como o presidente reagiu à entrevista do Renato ontem. Pois é, o Renato e o presidente do Grêmio, na minha visão, eles estão fazendo uma queda de braço, né? Ao mesmo tempo em que o Grêmio quer muito que o Renato renove, o Grêmio quer muito que o Renato renove nos termos que o Grêmio definiu. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de exigências. Por exemplo, o Grêmio, e se fala isso, quer que o Renato utilize mais as categorias de base. O Grêmio quer trocar o preparador físico. O Grêmio quer mudar a forma de comunicação. O Grêmio tem pontos importantes que precisa mexer. E quando o Renato dá uma entrevista dizendo eu preciso de goleadores, o presidente do Grêmio diz eu te dei goleadores. Eles estavam aí, Luciano estava aí, Marinho estava aí, e eles não jogaram. E não precisa ser muito inteligente para entender que essa queda de braço ou vence um ou vence outro. Sinceramente, tem que vencer o Grêmio, tem que vencer o presidente do Grêmio e as ações do Grêmio, e o Renato tem que ceder. Se ele quer ficar aqui, se ele é tão conceitualmente gremista, ele precisa ficar aqui dentro das exigências. Tem que ser trocada a preparação física? Tem, obrigatoriamente. Cristiano Nunes saiu do Inter. Isso, eu brinquei hoje nos Donos da Bola para aproveita, pega ele ali quando ele sair do Beira-Rio, já leva lá para a arena. Ele é muito bom. Ele é muito bom, e mais do que isso, o Grêmio tá mal. O Grêmio visivelmente corre pouco, o Grêmio visivelmente tem um nível de força forte. Enfim, o Grêmio precisa mudar nessa questão. E não vejo um nome, eu vejo que o Grêmio precisa recuperar algo que tinha há um ano atrás. O Grêmio tinha uma comissão técnica do clube, e hoje a comissão técnica do Grêmio é do Renato, e isso não pode mais acontecer. Bom, o Renato quer de 4 a 5 reforços, pelo que a gente tem de informação. Será que vai levar? Vai levar. O presidente Romildo, Sérgio, já disse em mais de uma oportunidade que o Grêmio vai contratar do meio para frente. O Grêmio vai contratar um 5, o Grêmio vai contratar um substituto para o PP, o Grêmio vai contratar um outro homem da frente, o Grêmio deve contratar outro 10. Nós estamos falando de 4 ou 5 contratações do meio para frente. E essas contratações, a gente sabe, não vão ser baratas, porque o Grêmio, um dos pontos que eu acho importante que o Grêmio mudou
o Grêmio vai parar de contratar jogador nota 6 e vai tentar contratar jogadores que cheguem jogando. Muito bem, César Cidade Dias, obrigado. Valeu, Serginho. Convidado aqui no canal César Cidade Dias, lá no canal dele, falando de Grêmio. Você pode bater um papo com ele e o meu canal Sérgio Boas aqui no YouTube. Vamos nessa!